Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Muito bem, amigos, festa de rodeio, a primeira de hoje, e o nosso primeiro convidado já está na ponta da linha para falar com a gente, às 9 horas, 11 minutos. Ele pediu para a gente bater um papo cedo, até porque, obviamente, a Portuguesa trabalha daqui a pouco visando o grande jogo com o Operário no próximo domingo. Glauber Caldas, acho que, sem dúvida nenhuma, o maior técnico da história da Portuguesa. Glauber, você já parou para ter essa reflexão? Tudo bem, Glauber? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Bom feriado a todos aí, todos os ouvintes. Prazer falar com você. Eu vou falar que você tem razão, né? Não tem muito por onde escapar, porque o que a gente tem feito aí nesse quase um ano de Portuguesa, ele sobressai a toda a história da Portuguesa, que sempre foi um clube, não sei se, talvez à margem dos outros, né? Por nunca ter conseguido fazer um trabalho de acesso, um trabalho de resultados. A informação que eu tinha, eu nunca não tive ainda o capricho nem o tempo, na verdade, de confirmar, mas parece que na história portuguesa, antes de eu assumir, tinha seis vitórias apenas, e isso aí a gente já bateu ano passado, e eu espero que a gente siga fazendo mais histórias para que quando alguém suceder tenha dificuldade de bater esses recordes, esses números. A gente trabalha para colocar o nome na história, para construir coisas concretas, e acredito que a gente tem conseguido fazer isso na Portuguesa, com certeza, Thiago. Ô Glauber, é difícil até julgar os profissionais, com todo respeito a todos os técnicos que tiveram na Portuguesa, tá? Nós tivemos um técnico de destaque, o Júlio César Nunes, o próprio Baianinho, que foi o último grande técnico, digamos assim, que trabalhou na Portuguesa, inclusive na gestão do Mazinho. Tivemos Augusto Magriça, que foi jogador do Operário, jogador da Portuguesa, mas a Portuguesa, em anos anteriores, antes de 2012 já foi um trabalho mais estruturado, digamos assim. Chegava a situação complicada, não tinha ônibus para viajar, não tinha alimentação, era uma coisa bem complicada. E isso, obviamente, a questão estrutural, Glauber, ela influencia diretamente no trabalho. Então eu gostaria que você falasse da estrutura, como tem sido a estrutura da Portuguesa desde a sua chegada, por gentileza. Não, e eu concordo com você. Na verdade, eu falo a questão do que a gente tem conquistado, mas sem menosprezar e muito menos tirar da equação as condições que a Portuguesa tinha nos anos anteriores, né? A Portuguesa vinha de uma inatividade de 10 anos e realmente os últimos anos já era uma gestão do Mazinho e do Giovanni, né? Dos irmãos, mas sei também que eles tentaram dar essa estrutura, só que parece que não havia planejamento, né? Não havia os porquês das coisas, então também não deu certo. Só que hoje em relação à Portuguesa, eu falo que a gente começa, mesmo no estadual da primeira divisão, a gente começa na corrida atrás de praticamente todos os outros, que já tinham uma sequência, uma estrutura, uma cultura de competição, uma cultura de Série A, e a gente teve que montar para a Série B, que já teve o necessário, já teve o básico, não nos faltou nada, mas ainda tinha alguns tropeços, o que é normal para um clube que estava tanto tempo parado. Eu te afirmo, quando eu cheguei na Portuguesa, não tinha bola. Tanto que assim, eu cheguei faltando em torno de 2 a 3 meses para começar a Série B, até porque na verdade a Série B ela foi adiada por algum tempo, né? Ela tinha uma previsão de ser realizada bem antes, e eu vim logo após que a gente encerrou a nossa participação no Paulista da A3. Com essa prerrogativa de já começar a trabalhar, só que no final foi bom, porque tinha muita coisa para ser resolvida. Talvez a gente não tivesse feito uma Série B tão boa se as datas tivessem sido cumpridas. E aí o lado bom, a gente teve um tempo maior para se organizar, e o lado ruim, que a gente acabou finalizando a Série B num período difícil, e a gente teve muita dificuldade, não, mas a gente teve muito trabalho para remontar o time da Série B para a Série A. E isso faz parte do jogo, faz parte do mercado, faz parte da dinâmica, e aí acredito que a gente conseguiu manter peças importantes, perdemos peças importantes, mas trouxemos peças aí de mesmo nível, alguns até nível maior. Hoje a Portuguesa, cabeçada pelo presidente Mazinho,
ele entendeu, o projeto ele foi feito de maneira minuciosa e assim, um crescimento gradual. Então, é claro que ainda falta coisas que a gente está acostumado a ter nos clubes onde passei, mas que para o momento da Portuguesa seriam coisas acessórias. Talvez para um próximo momento elas comecem a ser básicas, mas as coisas básicas elas funcionam. Como você falou, ônibus, a gente tem o nosso ônibus próprio, a gente nunca teve problema. Quebra como todo carro, quebra como todo ônibus, e fura pneu, mas a gente tem o nosso próprio, então a gente consegue ter essa logística. Hoje a gente treina no PLEC, que já foi uma evolução em relação ao passado. O PLEC é um campo que nos dá tranquilidade de saber que a gente vai treinar todo dia lá. É um campo muito bom, é um campo que se assemelha muito ao campo de Sidrolândia, que é um campo grande e rápido. Então a gente nos adapta muito, muito mais fácil onde é a nossa casa hoje. A alimentação, ela tem tudo que a gente precisa. A parte de material tem tudo que a gente precisa. A gente trocou o alojamento, né, a sede do clube do ano passado para cá, para uma casa maior que nos dá mais condição, onde a gente conseguiu montar um DM básico, e o que o nosso DM básico não suporta, a gente terceiriza para a clínica. Hoje a gente está na Hortus. Então, Thiago, eu não tenho nada a reclamar de estrutura, sabe? Eu sei que muitos clubes têm dificuldade nisso, e eu sei que a Portuguesa teve isso em outras épocas, mas desde a Série B, tudo que é conversado, tudo que é justificado, né? Eu não peço nada que não seja necessário. O Portuguesa não está no momento de ter coisas acessórias. Hoje a Portuguesa tem o básico muito bem feito, tem surtido efeito, tem dado retorno dentro de campo. Como eu já falei para você em outra oportunidade, existe um respaldo muito grande, porque o trabalho ele é visto todo dia, ele é cobrado todo dia, só que ele tem dado os resultados, né? É claro que eu gostaria de ter feito a pré-temporada maior. Isso fez falta no começo do campeonato, isso fez falta para alguns conceitos, mas acredito que a gente chega na fase que estamos até de maneira surpreendente. Acredito que só nós e o Dourados tenhamos feito uma campanha de ser campeão da Série B e chegado na Série A brigando por título, né? O Dourados foi vice-campeão e nós, pelo menos em quarto, já estamos, né? Quiçá a gente possa igualar ou, quem sabe, ultrapassar o Dourados aí na campanha que ele fez. Depende de 2 jogos, e passando depende de mais 2, mas depende muito dessa estrutura que foi nos dada. Muito contento. Um abraço aqui pro Rudiclei Nogueira, lá em Ribeirão Preto, que tá na escuta, é operariano, torcedor do Operário. Fala pro torcedor quem é o presidente Mazinho. É o Gilmar Ribeiro, Rudiclei. Ele é empresário, né? Ele tinha casa de show Santa Fé. Inclusive, quando ele assumiu a Portuguesa, há mais de uma década, o Santa Fé, que depois virou Jeremias aqui em Campo Grande, não sei se você teve a oportunidade, ele é um empresário do Santa Fé. Abraço ao Pedro Zimmermann, ao Marcinho Demétrio, também ao Preto Benítez, assim se identifica no status do WhatsApp, o Bruno Nogueira, nosso repórter e comentarista, na escuta do Música Futebol e Cerveja. Em homenagem ao nosso entrevistado, eu quero pedir a música Haja Amor, do primo do Glauber, Luiz Caldas. Vou baixar aqui, Bruno. Pode deixar, toco sim. O técnico Rodrigo Azevedo, bom treinador, uma grata promessa, tá na escuta, né? Tá de campana ligada lá em Chapadão do Sul. Grande abraço, Rodrigo, ex-goleiro, um ser humano fantástico, jovem promessa aí dessa Rodrigo, nova grande leva, pessoa, né, Glauber? grande profissional. Isso foi meu aluno, já acho que por 2 oportunidades aí nos cursos pela vida aí. Rodrigo é um rapaz que precisa ter mais oportunidades, né? Sair um pouco de Chapadão. Tem bastante gente com potencial aqui no Mato Grosso do Sul, e a gente precisa dar essas oportunidades também, né, Thiago? Eu falo assim, é triste, mas se você parar para pensar, eu sou o único sul-mato-grossense na semifinal esse ano, né? Sou o único sul-mato-grossense, sou o único campo-grandense. Eu acho que a gente precisa formar mais profissionais, não só na área técnica, mas preparação física, preparador de goleiro. Existe uma defasagem aí de profissionais que precisam não só serem capacitados, mas terem oportunização também, né? Eu acho que também é uma bandeira que eu levo. A gente tem alguns cursos aqui que para início é ok, mas que a gente precisa rodar, né? Precisa rodar. Eu faço o que posso. Sempre que eu tô fora, eu oportunizo estágio,
períodos para os colegas daqui acompanharem. Um que eu posso falar, expor tranquilo, é o Júlio, né? O Júlio do Náutico. Antes de ser presidente do Náutico, ele era professor e tentou ser treinador, e é treinador também, né? Na base. O Júlio ficou um período bem grande comigo no Novo Horizontino acompanhando, e o que ele faz na base do Náutico aqui, ele já confidenciou que é muita coisa que a gente fazia na base do Novo Horizontino lá. Presidente do 7 de setembro, o Tony Montalvão está na escuta. O Rudy Clay dizendo que o Glauber teve lá em Ribeirão Preto pelo Marília, jogando contra o Comercial. Quem mais? O Blanc, Fernando Blanc está na escuta também, tomando seu café nesse feriado aí. Ganharam? Ganhamos ganhamos do Comercial lá. Isso. Inclusive o zagueiro era o Thiago, que tá no... A dupla de zaga era o Thiago do Dourados e o Maicon, que tava no Novo. Era a dupla de zaga do Comercial aquele ano passado. E também depois fui lá de novo, ganhamos do Botafogo de Ribeirão também na Copa Paulista. Foi um ano que a gente fez uma grande campanha na Copa Paulista, a gente acabou perdendo a final um pouquinho de Piracicaba, mas foi uma campanha boa de lembrar, né? O título não veio, mas a medalha de prata ela tem um valor muito grande aqui. E realmente, ele mandou mensagem pra mim, inclusive, quando eu tava em Ribeirão. Ô Glauber, dois assuntos que eu vou entrar. Você falou do Marco, inclusive eu já vou aproveitar e vou engatar. Você falou dos treinadores locais. Cara, infelizmente, dos técnicos daqui, acho que, eu não, confesso não saber onde cada um nasceu, tá? Mas os que por aqui trabalharam. Paulo Rezende parou, Amarildo parou, Baianinho parou. Nós temos muitos técnicos de fora, né? Que vêm pra cá e têm conquistado. Walter Ferreira, a primeira vez lá nos anos 90, né? Por aqui fez glória. A Mirandinha, com o time mais espetacular que eu vi jogar, que foi o Ceni naquele Olho do Furacão. Era um espetáculo. Muitos treinadores não querem pagar o preço como você tem pago, né? É uma escolha profissional de cada um. E aí eu já vou emendar em duas polêmicas. Você falou do Maicon. O Maicon teve um problema, né? Que foi dispensado, até nós falamos do assunto essa semana, por conta do futebol amador. Eu não sou contra futebol amador. Muita gente não entende o que eu quero dizer. Eu sou contra o futebol profissional ir buscar atletas no futebol amador. E na minha opinião, o atleta tem que acabar o campeonato, por exemplo, tem jogadores da Portuguesa, eles têm que seguir, porque infelizmente não tem calendário aqui, porque os clubes não querem ter um calendário no segundo semestre. Falta de recurso, enfim, os problemas que nós somos conhecedores. Então ele deveria ir para outro centro e não jogar no futebol amador. E eu sei que você teve um problema com alguns atletas ano passado nesse sentido. Eu queria que você falasse disso e queria falasse também do problema que você teve com o Manga. O Manga, ele não respeitou a hierarquia dentro do clube, ô Glauber? Thiago, o primeiro assunto eu concordo 100% com você. Eu acho que, assim, o futebol amador, ele acaba sendo um escape para os atletas que jogam e às vezes não conseguem se empregar ou, como você falou, a gente já está na hora de voltar a ter uma Copa aqui no segundo semestre, reunindo os clubes da primeira e segunda divisão, valendo. O problema é que a gente não tem vagas em Série D para ofertar como acontece em outros estados. O Copa do Brasil, né, que as duas vagas agora obrigatoriamente tem que ser pelo estadual, mas como a gente só tem uma vaga na Série D, não tem nenhum chamariz, porque financeiramente não vai ter nada, teria que ser um valor muito grande para valer a pena remontar um time no segundo semestre. E isso acaba acarretando no desemprego, só que isso não é um problema de Campo Grande, não é um problema do Mato Grosso do Sul, isso acontece no Brasil inteiro. Você tem atletas que jogam a Série A2, a Série A3, São Paulo no primeiro semestre, e no segundo acabam não se empregando por motivos profissionais, por falta de proposta, ou por motivos pessoais, o cara precisa ficar em casa e aí para ganhar um dinheiro extra ele acaba jogando amador. Eu te falo porque o amador aqui é muito forte, só que financeiramente o amador do interior de São Paulo e da capital é absurdo. Tem gente jogando amador lá ganhando muito mais do que talvez o maior salário aqui da Série A do estado. Então eu também não sou contra, eu acredito que existem talentos ali de jogadores que não foram profissionais e podem se transformar, desde que, como você mesmo falou no caso dos treinadores, paguem o preço. Essa é a grande dificuldade, porque
é uma vida inteira de dedicação para ser jogador, então você tem a cultura, os costumes, tudo que remete a ser um atleta, né? Que hoje em dia está cada vez mais difícil ser jogador de futebol, tem que ser atleta na concepção da palavra. Mas o amador ele é importantíssimo, até como um movimento social. Claro que são raros os casos de jogadores que saem do amador, que nunca jogaram e viram profissionais, acontecem, e por isso que a gente nunca deixa de olhar. Mas invertendo, é o que você falou, às vezes o jogador está aqui, ainda não tem ou ainda não tem mercado, ou não tem mais mercado, ou precisa ficar aqui por motivos pessoais. Eu já conheço história de jogador que a mulher estava grávida, teve proposta boa, mas não compensava sair. Então, cada detalhe é um detalhe. Mas realmente o que eu concordo com você. Tem que se pagar o preço. A partir do momento que está no clube profissional, tem que seguir a regra. E só tocando nesse assunto, a regra não foi cumprida. E da primeiro momento que não foi cumprida, existem sanções que variam de multa, a suspensão, a rescisão. E a partir do momento que a gente, no passado, até para não atrapalhar a carreira do Michael, que é como ser humano, um ser humano sensacional, uma pessoa sensacional, é um atleta acima da média. Falo porque eu enfrentei ele aqui quando fui treinador do Operário e ele no Comercial, foi meu atleta no começo de Série B, e eu enfrentei ele em São Paulo, ele pelo Comercial. Então, é um cara alto, que ataca muito bem a bola por cima, tem boa velocidade, tem boa técnica, e aí a gente, de maneira muito direta e humana, né, como tem que ser, a gente conversou com ele, e ele acabou depois se empregando depois no motoclube, foi para lá, agora fez a parte final da primeira fase pelo Novo, e fica o respeito, fica o entendimento, sem mágoas. Em relação ao Manga, é exatamente isso. Eu acho que como a gente é um clube muito pequeno, ainda não tem aquela pressão que, por exemplo, eu vivi, seja em Marília, seja no Vila Nova de Goiás, principalmente, que é um clube com muitos conselheiros, muitos diretores, muito político, e aqui não, aqui ainda está naquela situação de o contato é muito próximo. E aí a questão começou a se confundir as coisas. E uma coisa que eu não confundo é hierarquia. E realmente a hierarquia foi quebrada. Foi tentado dar uma segunda chance, mas a Portuguesa ela tem um projeto. A Portuguesa ela tem um norte. A Portuguesa ela tem ela tem um caminho muito bem detalhado, tracejado, que está sendo colocado em execução. E até agora a execução é inquestionável. Não pelos resultados, Thiago. O resultado ele é fruto de trabalho. A gente poderia ter caído na primeira fase, que eu confesso que para mim seria uma surpresa, porque isso nunca esteve nos meus planos e sempre tive a tranquilidade que a gente classificaria. A gente oscila porque existe uma dificuldade. Jogar no Mato Grosso do Sul é muito mais difícil do que todo mundo fala. As dificuldades de logística, campo, contratação de jogador, manutenção de jogador concentrado, num campeonato que você tem que às vezes sair de Campo Grande para jogar em Coxim, Costa Rica, ir para Costa Rica e não ter hotel, e aí você chega lá, faz todo mundo desconcentrado porque o primeiro tempo a gente fez uma viagem cansativa e depois jogamos, às vezes até mais que Costa Rica e não conseguimos ganhar, o resultado nem sempre reflete o que está sendo o trabalho. Mas em relação a rebaixar resultados, eu sempre soube que a gente chegaria pelo menos nas quartas. Assim como ano passado eu tinha certeza que a gente ia subir pelo time que montei, pelo trabalho que a gente fez. Tem algumas coisas que eu não preciso correr risco porque eu sei que o planejamento vai ser executado. E aí o planejamento aqui, no primeiro momento, era chegar nas quartas. E por conhecer aqui, eu sei que o Aquidauanense seria uma equipe forte, difícil de jogar lá, mas também nunca em momento nenhum eu duvidei que a gente fosse passar. E a gente passou com méritos. Mesmo que o gol tenha saído aos 46, a gente teve o controle de boa parte da partida, a gente conseguiu anular boa parte das vantagens do Aquidauanense e fomos felizes com o gol do Tizil lá na Lei do Ex. Então, esse processo de oscilação, ele, dentro de um clube que ainda está se profissionalizando, começa a confundir algumas coisas, e algumas coisas foram confundidas, só que hierarquia para mim é algo
que é inegociável. Respeito é inegociável. Eu tive problemas em vestiário no Operário por ingerência de diretor. E aqui, na Portuguesa, isso não acontece. Até vou até abrir um pouco mais, que esse nunca tinha sido o problema que aconteceu dentro da Portuguesa, que acho que até você noticiou, que o Mazinho tinha... Cara, juro por tudo que eu já construí até hoje, isso não aconteceu. O Mazinho nunca influenciou em escalação. Mas estava havendo uma interferência de um membro da comissão, que é quem você falou. E a partir do momento que foi tentado dar uma segunda chance, até porque assim, eu não tenho interesse de mandar embora ninguém, não tenho interesse de deixar ninguém desempregado. Eu acho que o ser humano, ele precisa de oportunidades, e ele como profissional, como preparador de goleiro, é um bom preparador de goleiro, mas talvez o extracampo tenha falhado aqui no clube, porque falta um pouco de profissionalismo mesmo. Nós ainda estamos começando, então eu acabo tendo que fazer não só a função de técnico, mas a função de gestor, outras funções. Isso está combinado, está tudo certo. Só que às vezes algumas falhas que a gente tem aqui não acontecem em outros lugares. Só que por eu estar na frente, por eu estar na gestão também, eu preciso remediar isso. E isso começou a incomodar, e ele começou a cobrar de maneira veementemente, como se o problema fosse a área técnica, e não era. O clube está se capacitando, né? A estrutura que nós temos hoje para fazer as semifinais, ela é muito melhor do que a gente tinha no primeiro jogo. E isso está tudo dentro do planejamento, tudo dentro do projeto, porque agora nós precisamos de todas as forças necessárias. E a partir do momento que depois da primeira conversa não foi possível remediar, a gente foi feita a troca, demos oportunidade para o Glauber, que é um preparador de goleiro aqui da cidade, que tem se mostrado um grande potencial, tem se adaptado muito bem, e a Portuguesa é maior do que o Glauber, é maior do que o Manga, é maior do que todos nós. A Portuguesa é um clube que, por mais que a história de vitória seja recente, eu não sou maior que o clube, eu sou uma peça que tem as minhas funções e a minha importância, mas nada pode impedir a Portuguesa de chegar nos objetivos, e tanto que essa mudança, eu vou te falar que não só não atrapalhou, como ajudou, porque o grupo inteiro percebeu o que estava acontecendo, se fechou. Talvez se não tivesse feito a troca, a gente não teria tanto sangue, tanta intensidade para jogar na Aquidauana. Isso nos motivou, segue nos motivando, e é página virada, Thiago. Muito bem, tá aí os esclarecimentos dos bastidores numa semana que antecedeu um jogo importante e decisivo diante do Aquidauanense na classificação. O Glauber, a informação que eu recebi, a gente divulgou, mandando um abraço aqui, a galera operariana tá te ouvindo, tá? O Eduardo Rezende, Marcinho 10, o Marcinho que foi campeão do módulo branco em 87, o Mano Clay, o Ari Portugal, o Preto Benítez já mandou um alô de novo, tô mandando o segundo alô, Preto Benítez, anote aí. O Glauber, a informação que nós recebemos, eu não vou citar fonte por sigilo de fonte, é que chegou o Coruja e o Macena. E a gente viu visivelmente que o Coruja estava no jogo Operário fora do ritmo de jogo, porque ele vem de contusão, não vinha jogando, e há como diria o Tite, né? Os movimentos do time ele ainda não compreendia no jogo com o Operário. No jogo com o Aquidauanense que eu transmiti, me pareceu ele muito longe da grande área, embora ele tenha participado do lance do gol do empate. E a informação de bastidor que nós recebemos foi que houve uma pressão em cima do presidente, porque o salário dos atletas que chegaram não é baixo, e você não iria iniciar o jogo com o Aquidauanense com os dois. E houve esse desgaste antes do jogo. Principalmente porque um homem seu de confiança foi sacado, que é o Adriano, embora na minha opinião, tá? É bem particular. O Adriano não tá fazendo um grande campeonato. Não sei qual que é o problema do Adriano. Esse não é o futebol dele. Ele pode ser líder dentro de campo, líder no vestiário, mas a gente sabe da capacidade técnica que o Adriano tem, de bola parada, chute de média, longa distância. Explica pra gente esse bastidor. Houve uma pressão externa para você escalar jogador ou não houve essa pressão externa? Thiago, eu te afirmo veementemente que não. Eu já quebro toda essa retórica da sua fonte pelo simples fato que os dois jogadores são meus jogadores de confiança.
foram pedidos meus. Só aí já, tudo que foi falado já para mim com todo respeito à sua fonte, eu não sei de onde ela tirou isso, mas, e eu também não tenho interesse em saber quem é a fonte, porque eu também entendo a questão da confidencialidade, mas toda a retórica ela já é quebrada no seguinte fato. O Coruja é meu atleta desde 2019. O Coruja era um atacante que em 2019 ainda estava, de certa forma, começando. Desde aquela época, a questão dele ser um centroavante móvel, poder jogar mais enfiado, menos enfiado, como segundo pelo lado. Ele é um cara que no ataque, ele é extremamente polivalente, é um atacante que além de fazer gol, um centroavante que além de fazer gol, tem muita mobilidade, tem qualidade até para jogar de 10 quando é necessário. Já quebra aí. Coruja, a gente tem um ótimo relacionamento e não tem nada a ver isso aí. Macena é um dos jogadores que eu mais sofri em perder da Série B para a Série A. Acabou que a gente, como ele acabou sendo eliminado lá nos campeonatos no Nordeste, ficou livre e também foi pedido meu. Então, só aí para mim já quebra. Em relação à sequência, o Coruja entrou no intervalo, não iria entrar de titular mesmo, porque realmente estava voltando de lesão, estava sem ritmo, e a gente tinha jogado muito bem na formação com o Dudu, daquela maneira. Só que o segundo tempo pediu um centroavante, e aí a gente colocou ele, teve chances para fazer gol, ele chama atenção, ele acaba levando às vezes dois marcadores, porque todo mundo sabe que se der mole ele vai lá e faz o gol. E isso abriu espaço pelos lados e até um dos motivos que no segundo tempo a gente foi até melhor que o Operário, mas incompetente de não empatar a partida. Na sequência da Aquidauana, e aí a gente fez um mau primeiro tempo, não foi só o Coruja, porque o Mauro me surpreendeu na escalação. Confesso que eu não esperava que o meio, ele abriu mão de um centroavante, como ele jogou quase o campeonato inteiro, mesmo que não fosse um centroavante de ofício. Ele sempre botava alguém para fazer a camisa 9 ali, e nesse jogo ele entrou com um losango, e aí ele ganhou o meu meio. A partir do momento que ele ganhou o meio, ele foi superior no primeiro tempo. E aí o Coruja precisou voltar, eu estava sem o Alisson ainda, que também estava voltando de lesão, o Coruja precisou voltar um pouco mais para armar, porque a gente não estava conseguindo passar por esse meio, e realmente por isso que ele ficou longe do gol, e concordo com você, ele tem que ficar mais perto. Na verdade, eu acho que ele tem que fazer o que ele está fazendo e conferir lá para fazer o gol. E assim, é a maneira que ele fez todos os gols dele na Série B ano passado. Então, na verdade, eu não mudei a maneira de jogar. A gente mudou algumas peças. Eu perdi o Luan, mas trouxe o David. São características diferentes. O Tizil continua. O Alisson, hoje eu tenho um 10 com características diferentes ao Marcelinho. Eu tenho um 10 mais clássico, que é o Alisson, que pifa, que cruza, que faz a enfiada de bola, que acha o centroavante, que consegue temporizar o jogo com bola, diferente do Marcelo do ano passado, que era um meia carregador, um meia que também pifava, mas pela velocidade. Então, o Coruja tem feito o que se pede, uma pena, tanto que assim, começou muito bem contra a Aquidauanense, até no lance que ele sentiu. Se fosse uma situação normal, ele teria girado para bater, ele acabou até armando uma finalização do Adriano ou do Alisson e sentiu. Então, não digo que não foi um pedido meu recuar, mas é aquela situação, não é videogame. Isso que eu sempre pondero. O time do Aquidauanense desse ano era muito bom, rápido, técnico como há muitos anos eu não via o time do Aquidauanense. Pelo meio, então, o camisa 5 deles muito bom, os 3 volantes que jogaram muito bons, o camisa 10, inclusive eu já conheço há muito tempo, esse camisa 10 era para ter vindo no Costa Rica em 2019, só que na época ele era jogador da Ferroviária e não aceitou vir jogar no Mato Grosso do Sul na época e aceitou vir agora. Então é mais mérito do Aquidauanense do que necessariamente falha nossa do Coruja. Só que aí no segundo tempo, até por tendo um intervalo para poder reorganizar, a gente reorganizou, colocamos o Alisson, voltamos a ganhar o meio. Por isso empatamos a partida e ainda no final tivemos chance de virar e talvez ir um pouco mais tranquilo para Aquidauana. Mas não foi assim, e que bom que a história correu dessa maneira. Então contei tudo isso para te contar que a sua fonte tem furos aí
na situação, entendeu? Colocou-se uma história como se o presidente tivesse feito contratação, e aí eu vou deixar muito bem claro, muito bem claro. O presidente não trouxe nenhum atleta por conta própria. Hoje, a Portuguesa contrata dentro de um perfil traçado, perfil físico, técnico, tático e extracampo. A gente vai acertar, como acertamos em muitos atletas, a gente pode errar, como a gente também errou no passado, vai errar esse ano, e todos os clubes vão errar em contratação, porque é difícil trazer para cá por questões financeiras e por questões mercadológicas. Mas eu te afirmo que existe um respaldo, assim como a gente já conversou sobre isso, eu já falei com você e com outros colegas da imprensa, a Portuguesa é o clube que mais me dá e me deu respaldo para eu fazer o meu trabalho de maneira livre. E talvez seja por isso que hoje eu fecho o olho e sei como a equipe joga sem interferência externa nenhuma. Vamos jogar bem, porque tudo está dando certo. Vamos jogar mal, porque às vezes não está dando certo, ou o adversário está sendo melhor que nós, e isso faz parte do futebol. Mas nós vamos fazer 3 pontos, fazer 1 ponto ou 0 pontos dentro de uma convicção e dentro de uma ideia única. Os diretores, Mazinho, Gilmar, o pessoal da UEFA, os Cleiton, Júlio, Djalma e todos os outros, eles compraram uma ideia. Compraram uma ideia e estão apostando na ideia. E eu acho que até agora a aposta tem dado certo e vamos trabalhar muito para que siga assim e que vale a pena disseminar que o trabalho com planejamento dá frutos, que siga dando frutos não só para agora, mas para o projeto de 5 anos aí que nós temos rascunhado, que lógico, depende de resultados, depende de patrocínio, mas eu te afirmo que nada disso aconteceu. Colocaram uma história só pelo fato do Mazinho ter o relacionamento com os atletas por causa do ano passado, só que os atletas também são meus atletas, foi pedido meu. Não faz sentido nenhum essa afirmação, Thiago. Então, eu acho que, por mais que eu tenha me alongado, eu acho que dá para deixar bem claro tudo o que aconteceu. Perfeito, claro. Sem o menor problema. Glauber, vamos falar um pouquinho de campo e bola. Campo e bola. E eu vou te apertar já, viu, Glauber? Antes de você ir embora. Se você não quiser responder, tá tudo certo, mas eu tenho uma pergunta bem capciosa para você. Ô Glauber, o Blanc tá mandando aqui, que a Portuguesa não sofreu contra o Aquidauanense. E todas as pessoas que trabalharam da nossa equipe falaram a mesma coisa. Que você mudou um pouquinho a característica do time, né? Deu a bola para o Aquidauanense e o Zuba foi um mero espectador em bolas aéreas. E eu observei que o jogo com o Operário não foi um jogo legal, como você acabou de dizer. Você pensa, claro que você não precisa mostrar o caminho das pedras, você pensa em mudar a característica, porque a Portuguesa é um time desequilibrado, ele faz muitos gols, mas toma muitos gols. No dia que não tomou, passou, que foi no caso com o Aquidauanense, não sofreu. E a gente tem visto que o Operário, ele tem a sua forma de jogar, me parece a seu modo. A hora eu quero ficar com a bola, a hora eu dou a bola para o adversário e tal. Como é que foi esse trabalho de estudo em cima do Operário, que vem pressionado, a torcida não gostou, obviamente, dos 2 jogos, não foi só do jogo passado, tá? Dos 2 jogos com o Iviema, o Operário apresentou muitas dificuldades, o Iviema, se fosse minimamente mais qualificado, poderia sim ter eliminado o Operário, não aconteceu, o Operário sobrevive, e a gente sabe que esses times que vão sobrevivendo criam casca. Como é que tá a preparação tática e a leitura tua para um adversário que você enfrentou 2 vezes e ainda não venceu? Olha, é possível sim mudar o plano de jogo. Na verdade, eu não, as ideias elas não são fechadas, né? Eu acho que o futebol, em qualquer nível, ele precisa evoluir. Nós fomos evoluindo como equipe ao longo do processo todo, né? Na verdade, isso sempre esteve no planejamento, a gente sabia, até por tudo que eu falei no começo, não fizemos a pré-temporada como eu gostaria. Eu afirmo, eu sou um cara de construção, não que eu não possa dar resultado para chegar num clube e mudar um ambiente ou mudar uma maneira de jogar, mas eu me chancelo como cara de construção, de montar time, de montar organização. Isso a gente fez em todos os lugares, mesmo quando como auxiliar, até porque quando eu estou com auxiliar eu sempre tenho respaldo e liberdade muito grande, principalmente quando
quando acompanho o Guilherme no Marília, a gente, é um trabalho, ele sempre fala, você não é auxiliar, nós somos dois treinadores trabalhando juntos. E esse é um dos motivos que, quando acho necessário, aceito acompanhá-lo. E na verdade talvez seja o único que eu aceite, até pela história que a gente tem, dele ter me subido da base no Horizontino e me dado as primeiras oportunidades no profissional. Mas voltando, em relação ao Operário, é uma equipe muito forte em todos os sentidos, principalmente nível de força, tamanho, mas com jogadores de característica de qualidade. Então você tem o Fel que consegue sair jogando, acredito até que eles poderiam sair mais jogando, né? Eu acho que talvez a Moreninha dificulta muito, e eu realmente não entendo a escolha deles de seguir jogando lá. Eles têm um Fernandinho, que para mim é um sonho de consumo, é um jogador que eu quero trabalhar um dia. Agora tem o McAllister, né, que é um meia de muita mobilidade, muita habilidade. Eu acredito que sim, é possível mudar a maneira de jogar. A gente, como eu falo, até aqui, principalmente até a ida contra a Aquidauanense, eu falo para os meninos que a gente estava construindo o nosso cardápio. Então hoje eu tenho um cardápio pronto, porque tudo foi treinado. Então hoje, com poucas dificuldades, com poucas peças, e aí talvez o jogo do Aquidauanense é a prova disso, tanto na ida quanto na volta, que eu consigo mudar a maneira de jogar no mesmo jogo. Eu concordo com você, o Zuba acho que fez uma defesa difícil o jogo inteiro, numa batida de fora da área, num contra-ataque, e se não me engano a gente já estava ganhando, e aí seria normal aquela pressão do Aquidauanense, mas fora isso, só bolas cruzadas também, com bola coberta, que pro cara cruzar não teria tanta precisão, só que eu te afirmo também que nos primeiros 30 minutos, não é que a gente deu a bola para o Aquidauanense, é que o pouco que eles ficavam, a gente conseguia roubar no campo deles, e isso deu muita dificuldade. E aí até passava essa impressão, porque também eles acabou que a gente pegava o ataque e o contra-ataque, Realmente, primeiro tempo, a verdade era pra gente ter matado o jogo no primeiro tempo. A estratégia era essa. Eu fui lá porque eu sabia que a casa ia estar cheia, eu sabia que eles estavam contando com o apoio da torcida para empurrar eles, e isso é muito difícil. Eu sabia que o Mauro mudou um pouco as características dele para esse ano, ele montou um time bem mais ofensivo do que a média dele. Não que não tivesse outros times ofensivos, mas esse realmente eu achei diferente ofensivamente. E como ele me surpreendeu no primeiro tempo aqui, eu consegui anular principalmente a boa saída dele. A gente treinou a quebra de saída do Aquidauanense praticamente a semana inteira, tanto que se você olhar, a saída de 3 dele não funcionou o jogo inteiro. Só foi funcionar a hora que eu tive que baixar um pouco o time. Primeiro porque mudou um pouco a característica quando o Coruja saiu. Segundo porque a gente fez 45 minutos de altíssima intensidade. E aí aos 10 do segundo tempo a gente baixou um pouco a frequência. E aí isso não é demérito da nossa preparação física. Eu resolvi gastar o combustível no início na esperança de matar. Só que aí a hora que a gente perdeu o controle um pouco, que eles tiveram algumas chegadas no último terço aí, entre os 10 e os 30, só que aí agora que eu comecei a mexer, reencaixar o jogo, aí nós voltamos a ter controle até sair o gol, né? Se você olhar, acho que teve 2 lances muito parecidos do gol, com o David, uma finalização de fora, uma enfiada que o Kaique também pisou dentro da área, então a gente já estava martelando para sair esse gol. E em relação ao Operário, eu acho que a estratégia é essa. O bom é ter o cardápio. E agora, no início, no meio do primeiro tempo, no começo do segundo tempo, eu posso alterar. Como a gente alterou também contra o próprio Operário. A gente fez um primeiro tempo que a gente teve a posse o jogo inteiro, e acabamos dando o gol para eles num erro do individual nosso. E fizeram o gol e depois se fecharam e só saíram para contra-ataque, e ainda assim a gente martelou. Tenho dúvida de alguns impedimentos, mas eu acho que é isso, Thiago. Vai ser um grande jogo, porque nós somos uma equipe que conhece eles muito bem. E nós temos aí alguns atletas que passaram lá dentro, sabe como vai ser a pressão para eles tirarem essa má impressão que você está falando que eles deixaram na torcida e na diretoria nos últimos 2 jogos. E nós somos franco atirador, né? O favorito Operário, o grande clube Operário, a camisa Operário, o investimento maior Operário. A Portuguesa vai para fazer o jogo da vida dela, como a gente fez contra a Aquidauanense.
isso tem um peso diferente, a pressão é totalmente distinta, porque se a gente fizer bons jogos e pontuar, a gente vai colocando o nome da história. E o Operário, ele precisa fazer o básico para manter a história que ele já tem de muitas vitórias aí ao longo de mais de 80 anos. Então isso me deixa um pouco cômodo. Só que a Portuguesa, por mais que seja um clube bem menor historicamente, nós não jogamos como clube pequeno. E a gente vai fazer o que tem que ser feito aí, tentar anular o grande time do professor da Lastra, é um baita de um treinador, e tentar matar esse gigante do MS aí. Chega, o programa tá muito light. Vamos para as pedradas com o professor Glauber Caldas. Glauber agora vai ficar contra a parede. Chega, né, Glauber? Tá muito... Mas, cara, eu gosto muito de falar de futebol, cara. E é difícil a gente, no estado, por todas as limitações, a gente ter alguém que explique tão bem como você está explicando, o que você pensa do seu time, do time adversário. Cara, isso é importante. E eu entendo também que há uma limitação nossa, jornalistas ou cronistas esportivos, de enxergar o jogo. E, cara, que bom que você tem essa didática de explicar o que você fez, o que você pensa e o que você vai querer fazer. Isso é muito importante para quem está ouvindo do outro lado, cara. É preciso. Eu vejo os grandes clubes, um monte de pergunta chata pra caramba em coletiva, ninguém fala do jogo, fala de tudo menos do jogo, e você está sendo muito claro nas suas colocações do que você pensa de jogo. Agora, cara, não aguento mais essa pergunta no meu WhatsApp. O Coruja joga? Ele tá recuperado, Glauber? Thiago, você sabe que eu sou bem direto. O Coruja ainda tá em tratamento, tá? Essa daí ele só vai divulgar 45 minutos antes, eu tinha certeza. Não, o Coruja tá em tratamento porque assim, tá em tratamento. A lesão dele não foi uma lesão tão simples. E eu vou te falar, essa decisão, ela vai passar mais por mim do que pelo departamento médico. Porque eu até acredito que ele vai ter condição de jogo. Só que, e aí a questão assim, ele é uma bala importante, é um jogador que, como eu te falei, pra tirar a retórica aí daquela divulgação, é um jogador que eu confio, é um jogador que, ele estando 100%, dificilmente não seria titular comigo, ou de 9, como todo mundo está acostumado, ou pelo lado, porque também sabe fazer. Coruja é um cara, eu falo assim, ele é igual o Tizil. Voltando, eu vou tentar voltar um pouco pro campo, porque como você falou, o Tizil é um jogador, cara, que é difícil tirar ele de campo, cara. É difícil, porque ele é o típico jogador que ele tem tanta qualidade que ele pode estar mal no jogo, ele pode estar cansado, do nada ele tira um coelho da cartola. E o Coruja também entra nisso, porque o Coruja, eu adoro quando a torcida adversária vai no Instagram do Coruja e xinga ele, eu adoro quando vocês dois brigam, eu adoro. Porque ele fica enfesado. Rapaz, o que esse moleque joga quando ele tá puto com alguém, ou quando a torcida adversária principalmente provoca ele, aí ele provoca de novo. Eu até antes de voltar a trabalhar, quando ele tava no Operário, acho que a torcida tava pegando o pé, eu ligava pra eles, Coruja. Só pra você ver o nível de proximidade que nós temos. A gente nem tinha voltado a trabalhar junto, Coruja. Foca no treino, esquece rede social. Ah, professor, ele é um menino muito simples, é um menino muito batalhador, é um menino, assim, eu tenho um carinho muito grande com ele no extracampo, que não influencia no jogo, até porque os números dele falam por ele, né? Aqui no estado nem se fala, mas foca no jogo, só que aí nós voltamos a trabalhar junto. O maior exemplo é a briga com a torcida do Corumbaense. Que eles provocaram ele foi provocar, ele foi aqui na final e acabou com os caras. Então eu até gosto quando ele tá enfesado, mas dessa vez a escolha vai ser muito mais minha, de saber se vale a pena correr o risco num primeiro jogo, porque, Thiago, é uma decisão de 180 minutos. Acho muito difícil resolver qualquer coisa no jogo da ida. Só um aborto da natureza, e mesmo assim, pode ter um aborto da natureza no primeiro jogo e um outro aborto no segundo. Então, eu acredito que independente do resultado, as duas equipes elas estão muito equivalentes em peça a peça, se você parar para pensar em resultado. Não, porque o Operário pontuou muito mais que nós. Só que a gente erra muito por tentar jogar e tal, talvez por isso. E aí eu assumo o risco. O Adriano errou, o Codó errou. Não tem problema. Hoje eu acredito que, concordo com você, que há um desequilíbrio,
mas eu acredito também que a gente não teria feito, a gente até poderia ter feito mais gols, mas não teria feito metade dos gols que a gente faz se não fosse arriscar, se não fosse a coragem, porque são gols construídos. Se você parar pra olhar, a gente não tem, acho que se não me engano a gente tem um gol de bola parada, o resto tudo construído, poucos gols de contra-ataque esse ano. Ano passado muito mais, porque as equipes eram mais frágeis, mas são todos gols construídos. E os gols que a gente toma, a grande maioria, vem de erros nossos. Mas a gente busca manter a concentração, manter concentração nos jogos aqui no Mato Grosso do Sul é muito difícil, porque imagina manter a concentração na Moreninha, a bola tá vindo numa linha reta, aí simplesmente ela bate num toiceira de mato, muda de direção, ou vai fazer um passe, ou ao ponto de eu já ter coisa que eu não gosto, ter que falar pro Zuba, o Zuba não tem mais jogo, quebra no Coruja, quebra no Kaique, e vamos tentar jogar igual os caras pela segunda bola. Isso é triste, eu sei que deve ter bonequinho meu de voodoo aí em alguns órgãos aí, porque eu falo mal do campo da Moreninha, mas se eu não falar, ninguém vai falar, e não adianta vir presidente de clube falar que o campo não tem condição e manter o jogo lá. Vamos jogar futebol, gente. Vamos tentar melhorar o futebol do estado. A gente tem que ser rival dentro de campo. Vamos ali no 11 contra 11. Agora, quanto melhor condição, melhor. Eu trabalhei as últimas 2 temporadas num estado que é o melhor do Brasil. Você na terceira divisão de São Paulo não tem campo nem mais ou menos. O nosso campo do Marília começou a ficar ruim, a federação ameaçou interditar, a gente tem que jogar fora. Aqui tem que ser da mesma maneira. Goiás, que também é um outro centro onde eu tenho história, a federação custeou a reforma de praticamente todos os gramados do interior. Que lá é o inverso, né? O capital tem os tapetes, o interior já não é tão bom. Então nós precisamos que o nosso produto seja competitivo. Para ser competitivo tem que ter jogos vistosos. Deixa eu falar que o jogo ele é emocionante só porque pode ir para os pênaltis, é muito pouco. A gente precisa ter melhores condições de treino, melhores condições de jogo, que esse legado da FIFA aí que eu sei que está construindo atenue um pouco mais, né? Não sei quando fica pronto, mas eu imagino que pelo menos para a base ele jogar ali, a gente vai começar a formar um pouco mais, porque não pode ser normal a gente ir para a Taça São Paulo, comemorar tanto ir para a Taça São Paulo, chega lá e passar vergonha. Eu posso falar porque eu já fui para aí. Eu nem sei quantas Taça São Paulo eu já fui, ou direto ou indiretamente. Mas a última grande campanha daqui, se não me engano, foi o Guaicurus. Se não me engano, que chegou chegou a jogar de verdade contra os grandes e fazer vendas de verdade. Fora isso, não adianta a gente ir pra São Paulo jogar contra quem joga 40, 50 jogos no ano e aqui o nosso estadual tem 10 jogos de base, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, Thiago. Acredito muito nisso. Então, voltando à pergunta do Coruja, acredito que ele vai ter condições clínicas de ir pro jogo. Mas a decisão vai passar por mim para saber se vale a pena usar esse cartucho agora ou nos minutos finais. Se você parar para pensar, a gente se classificou aos 46 nas quartas de final. Eu não posso abrir mão da hora do vamos ver no jogo de volta. Não que eu vá tentar levar o jogo para decidir nas Moreninhas, porque seria uma contradição em tudo que eu falo. Não é. Mas o jogo é jogado e tem um baita do adversário do lado. Tem um adversário favorito do outro lado. Um investimento muito maior do outro lado. Uma estrutura muito maior do outro lado. E nós estamos aqui na humildade, com o nosso básico, tentando bater de frente. E sabemos que é possível bater de frente. Só que a gente respeita tudo isso e entende que a decisão não se define nos primeiros 90 em Sidrolândia. Se fosse, a estratégia com certeza o Coruja jogaria, te afirmo. O Coruja jogaria se fosse decisão jogo único. Mas como em 2 jogos, eu não consigo te afirmar e pego a responsabilidade para mim. Se não jogar, é por minha culpa. O Rômulo Anunciação, eu tô na escuta aqui em Dourados, também sou fã das tretas nas redes sociais. O Rômulo, infelizmente o Coruja não entendeu, né? Quando ele tava voando no Naviraense, a gente tava elogiando. É aquela frase infeliz, né? E a torcida do Operário tá dizendo que se o Coruja não jogar domingo, aqui que ele não vai jogar, porque ele disse que não dá para jogar no Jacques da Luz. É uma declaração dele e infelizmente ele vai carregar essa para sempre. Mas obrigado, Rômulo, pela mensagem. Grande abraço. O professor Luiz Tosta tá lá em Corumbá, no Arthur Marinho, ouvindo o nosso programa. O Roberto Vilauba também. Ô, Glauber, você não respondeu, você pipocou, Glauber.
para a pergunta que eu fiz agora há pouco sobre o Adriano. Por que o Adriano tá jogando tão mal? É na minha opinião, tá? Por que o Adriano tá jogando tão mal? A culpa é sua, a culpa é dele, a culpa é de vocês dois, ou você acha que o Adriano não está jogando mal? Cara, eu não acho que eu acho que ele tem oscilado. Realmente acredito que o Adriano pode render mais. Ele sabe disso, eu sei disso, só que entra aquela situação, Thiago, eu acredito, e ele sabe muito bem disso, que o jogo pra mim é coletivo. Então, se ele tá segurando as pontas para um outro atleta render mais, e ele tá numa posição importante. Tanto que, assim, ele não... Quando eu tirei ele do time contra o Aquidauanense na ida, foi isso, né? Pós-operário. Exatamente, não foi pelo ele erro. ficou no banco, entrou no segundo tempo, né? Não foi pelo erro, não foi por pressão de ninguém, foi porque a semana um companheiro foi melhor do que ele. Entendeu? E aí eu sou um cara que levo muito em conta a semana do jogador, levo muito em conta o que ele produziu durante a semana, porque eu não acredito essa história de leão de jogo não cai comigo, por tudo que eu acredito, estudo e penso, a semana tem que ser boa. Já aconteceu do Railan ir pro banco numa semana desculpe, uma semana que foi péssima, e sendo que é um jogador vital. E fez falta. Só que o Adriano é um líder dentro de campo, fora de campo. Só que ele tá fazendo uma função mais de organização no meu time. Porque eu tenho o Alisson, que é um meio armador, eu tenho o David, que é um atacante de mobilidade e tem característica de armação. Eu tenho o Tizil, que é mobilidade, mas também joga por dentro. Então, se eu subir o Adriano toda vez, o time que já é desequilibrado vai ficar ainda mais desequilibrado. Então, eu te falo que o Adriano, ele tá carregando o piano pra mim. Ele sabe disso, ele pode render mais, mesmo carregando o piano, mas ele tem sido vital. A volta dele, o jogo que ele fez contra o Aquidauanense, o Adriano virou aquele jogador que ele é o que falam muito do Busquets. Vou fazer uma comparação esdrúxula, tá? Não tô comparando, pelo amor de Deus, até porque são características diferentes. Mas o Busquets, durante muitos anos, quando a análise de futebol era ainda mais superficial, ninguém falava do Busquets. Só que aí começaram a olhar, viram como ele é importante. O Adriano tem sido isso. O Adriano, quando sai, faz muita falta, porque ele organiza a minha transição pro ataque. E talvez pudesse fazer mais gols, pudesse acontecer até mais, só que a mudança da característica do time do ano passado para cá me fez a necessidade dele se sacrificar um pouco mais. Então, na verdade, eu acredito, vou concordar em parte com você, mas aí já tá aí a justificativa. Hoje o Adriano é um cara importante para carregar o piano para mim. Então, às vezes não vai chamar tanta atenção, mas às vezes também vai, como foi o cara que fez o gol contra o Operário na ida no turno, né? Como também deu assistência, como entrou muito bem no Aquidauanense e foi importante tanto na volta quanto no segundo tempo. E aí, se você olhar o time com e o time sem, a gente consegue botar na balança e ver como ele não tá tão mal assim e como ele é importante pro time. O Rudiclay Nogueira mandando aqui, Thiago, esse aqui ele já respondeu, tá, Rudiclay, mas vou falar no ar. A Portuguesa vai jogar na retranca contra o Operário, o Rudiclay, eu acho que o Glauber não sabe nem jogar na retranca, viu, Rudiclay? E aí um problema que ele vai ter que evoluir profissionalmente, porque uma hora ou outra, ele vai ter que aprender a jogar na retranca. Porque, infelizmente, são as adequações diante de cada adversário, mas ele diz que não, a Portuguesa não vai fugir das suas características. Ô, Glauber, duas finais aqui. Agora é pedrada no peito mesmo, tá? Comercial te procurou? Oficialmente não. Então, e não oficialmente, te procurou? Tem um membro de comissão que tem uma história forte ali no comercial que perguntou se eu iria, né? Mas só, a princípio pra mim, nem extra-oficial, porque pra mim foi uma conversa de comissão, mas como ele é um cara que tem uma história, na verdade ele continua no comercial, porque tem vínculos lá, e pra nós a Portuguesa, a gente respeita isso, tá tudo bem, mas esse ano não. Em 2019 sim, mas aí o presidente na época não era o Cláudio,
Acho que achou que eu era muito novo ainda. E só uma curiosidade, qual foi a sua resposta? Você iria ou não? Naquele ano ou aqui agora? Não, agora, Olha, porque você tem a passagem pelo Operário, né? Você treinaria o comercial? sem problema nenhum. Se o comercial reunir condições de condições básicas, de estrutura, logística, principalmente se me der as condições semelhantes à portuguesa e a portuguesa me liberar, se o Mazinho entender que vale a pena que eu vá, até porque eu tenho acordos longos na portuguesa, verbais, mas como a gente já conversou por outros motivos. Para mim, acordos verbais têm muito mais importância e seriedade do que muita coisa no papel. Então, não depende só de mim. Só que depende, eu não vou me aventurar onde não há condição. Se o Cláudio me garantir condições de trabalho, assim como a portuguesa me dá, de não me preocupar se o salário está em dia, se eu vou ter campo para treinar, se vai faltar ônibus. Eu sei que o comercial está no momento de reconstrução, e aí é uma conversa profissional, né, Thiago? Eu não estou desmerecendo em momento algum comercial. Isso serve para o comercial, serve para qualquer equipe. Hoje, até por tudo que eu construí na minha vida, na minha carreira, eu posso ter a liberdade de escolher para onde eu vou ou para onde eu não vou, seja aqui no estado ou seja fora. E eu te afirmo, eu escolhi vir para a Portuguesa tendo propostas para ficar em São Paulo. Os motivos, num primeiro momento, não eram profissionais, eles eram até mais pessoais, só que quando eu cheguei e percebi o caráter das pessoas, a honestidade, o sonho e principalmente as condições, aí mudou a conversa. Aí fui eu que propus à Portuguesa um projeto de longo prazo. E é nisso que nós estamos. Então eu e o Mazinho, a gente tem uma sinergia muito grande. Para qualquer lugar, dentro e fora do estado, eu só sairia caso ou encerrasse a minha história na Portuguesa, ou se não encerrar, com a liberação deles. Abraço pro meu irmão, Nielder Rodrigues, jornalista, tá na escuta, ouvindo o nosso Música Futebol. Desbloqueia o Nielder aí no Instagram, Glauber. Pô, nosso amigo, cara. O Nielder é nosso Agora que eu não tô no Operário, eu posso fazer isso. Porque quando tá no Operário, tem uns caras que ficam apaixonados demais, sabe? Mas um abraço pro Nielder, gosto muito dele. Cara, meu irmão, não é de sangue, mas é como se fosse um grande beijo no coração do Nielder Rodrigues. Glauber. E se não me engano, ele trabalha com meu primo até, agora. Ah, certo. Glauber, a última. E eu quero que você entenda bem a minha pergunta. Agradecendo já antecipadamente que você não pipocou pra nada, quase uma hora de bate-papo nessa sexta-feira santa. Se a Portuguesa for a final, porque eu tive lá quarta-feira, agradecendo inclusive a direção da Portuguesa, e a gente trabalha, nós da imprensa podemos ter uma opinião, e na nossa opinião, pelo investimento, Operário e Dourados tem obrigação de chegar, tá? Mas é futebol. O Costa Rica também tinha e foi um fiasco. Só ganhou da Portuguesa e do Náutico, por exemplo. Mas a gente tem que trabalhar com essa possibilidade da Portuguesa ir à final. Se a Portuguesa for à final, eliminando pelo caminho Costa Rica, porque a Portuguesa ficou à frente do Costa Rica, eliminando o Operário, onde você teve uma história, teve uma saída conturbada, teve coisas alheias ao futebol, será a maior vitória futebolística sua? Pera, deixa eu te cortar um pouquinho. Diga. Eu não tive uma saída conturbada. Eu tive um pós-saída complicado, porque a minha saída ela foi feita como tem que ser feito, olho no olho, presencialmente. O problema nunca foi a saída, entendeu? Inclusive, falou-se que eu nunca fui demitido do Operário. Jamais, nem no primeiro ano e nem no segundo ano. Só que os 2 anos existia um prazo de validade, até porque o Operário não tinha calendário. Então, assim, encerrou-se o campeonato e encerrou-se o acordo. Entendeu? A minha parte do acordo foi cumprida e o resto, eu não quero tocar nesse assunto, mas, então, assim, só pra deixar claro, eu não tive saída conturbada. Pelo contrário, eu tive uma saída normal. Uma saída de combinados
que posteriormente não foram cumpridos, e aí sim pode se colocar como complicado. Agora, a minha saída, tanto na primeira, que depois acabei voltando, né, ou nunca saí, porque na verdade, da primeira para a segunda, não existia nem salário e nem acordo, mas segui ajudando lá o processo, até porque gostava muito das pessoas que estavam lá. E na segunda também não houve, eu não fui demitido em momento nenhum, e devo muito a isso ao presidente Estevão, que segurou todas as pressões que são normais num clube grande, entendeu? Então, só isso, Thiago, desculpa o corte aí, mas é pra não deixar... Tranquilo. Porque assim, eu sei que falam muito, né, não tô falando de você, mas eu sei que deturparam muito as coisas, eu até te agradeço aquela entrevista que você me deu a oportunidade de esclarecer tudo, ficou tudo esclarecido, e assim como eu te falei, enquanto a Portuguesa estiver ativa, eu não toco nesse assunto, por respeito à Portuguesa, mas é importante botar os pingos nos is. Eu nunca fui demitido do Operário e eu não tive saída conturbada nem em 2020, nem em 2021. O que eu tive são outras situações pós-saída. O Nielder já tá me apedrejando. Como assim, Thiago, se chegar à final? Aliás, o Nielder acha que a Portuguesa é a favorita pelo futebol, tá? Não pelo investimento, pelo futebol. Mas, Glauber, se Nielder, for a final... fala sério. Olha o peso Não, da camisa, verdade, olha o peso da camisa do Ele Operário. tá pistola. É verdade. Eu vou te mandar a mensagem que nós divulgamos essa semana. Ele me mandou, ele tá pistola. Fala pra ele que eu vou desbloquear ele. Eu vou desbloquear ele. Aí, Nielder, vai te desbloquear. Mas Glauber, se a Portuguesa for a final, é a maior vitória esportiva tua? Por todo o contexto? Olha, não sei, Thiago. Eu tive conquistas como auxiliar. Talvez como treinador, sim. Como treinador, você mesmo sabe, o meu primeiro título foi ano passado, que pro mundo do futebol, a Série B do MS não tem uma importância tão grande, mas para mim tem, até por ter sido um construtor de um clube do zero. Então eu tenho uma gratidão muito grande e valorizo muito o título ano passado, porque assim, uma coisa é você chegar num clube que tem lá o campo, a bola, não sei o que, simplesmente montar o time e treinar. Outra é você chegar num clube que só tinha um sonho e construir e ter que ver casa, campo, desenhar uniforme de treino, de jogo, botar para jogar, montar, treinar, conduzir, gerenciar vestiário, produzir, fazer análise de desempenho, ganhar. Então, assim, hoje é a minha maior. Só que chegar à final para mim é um sonho, é uma meta, na verdade. E só que eu quero sempre mais. Talvez esportivamente, de maneira geral, o acesso para a primeira divisão de São Paulo com o Novo Horizontino é especial. Eu tenho tanto carinho pela passagem minha do Novo Horizontino que meu filho é nascido lá, né? Então eu carrego o Novo Horizontino pro resto da minha vida, porque o meu filho é o único nascimento lá da cidade. Então, um clube com 40 mil, na época tinha 40 mil pessoas na cidade, sair da Série A3, como a gente pegou lá, e chegar na primeira divisão de São Paulo e ver ano passado eles ficando a 1 ponto do acesso para a primeira divisão do Brasil, e ontem quase tirar o Palmeiras, né? O Palmeiras, se tirasse o Hendrick da equação, acho que dava Novo Horizontino. Então, esportivamente hoje, eu acho que é a minha maior conquista, é o acesso lá, que a gente comemorou muito. Mas, como treinador é o do ano passado, mas é que assim, comemorar semifinal pra mim é muito pouco. Comemorar final pra mim é muito pouco. Eu quero passar, mas a partir do momento que eu passar, vai ser querer ser campeão, com todo respeito a quem estiver do outro lado, porque eles também vão querer ser campeão. Como o Operário quer ser campeão. Eu tenho respeito pelos outros 3 finalistas, vi jogo de todos. Dourados muito forte, Corumbaense se fortaleceu demais. O Tosta encaixou o time dele aí no final da primeira fase e segunda fase. O Operário, não preciso nem falar, né? Já jogamos 2 vezes, vamos pro terceiro e quarto jogo. Um pouco de contato que tive com o Dalastra, ele sabe o respeito que eu tenho dele. O Operário tem um auxiliar lá que é quase irmão pra mim, que é o Caio, que é auxiliar. Então, assim, ali até esconder o jogo é difícil, porque o Caio é um cara que me conhece como pessoa e como treinador, então é difícil surpreender porque ele conhece minhas ideias como poucos.
porque mesmo quando não está trabalhando comigo, a gente troca ideia, a gente troca figurinha, a gente indica jogador um para o outro. E eu sei que a gente vai voltar a trabalhar junto no futuro. Mas sim, Thiago, vai ser, não nego que vai ser uma vitória, mas não pela história em relação ao Operário. Eu tenho isso muito bem tranquilo na minha cabeça. Eu vou valorizar muito mais a realização do sonho do Mazinho, do Giovani, do Júlio, do Cleiton. O meu sonho que não era esse, mas virou por tudo que nós já passamos aqui. O meu sonho hoje é o sonho da Portuguesa. E vai ser enquanto a Portuguesa entender que o Glauber é importante, que o Glauber tem condições e capacidade para gerir esse processo. Eu sei que eu também eu tinha afirmado para mim mesmo que nunca mais eu ia trabalhar no Mato Grosso do Sul, e o Mazinho e o Júlio me convenceram a dar mais uma chance pro Estado. Porque o que se passou com a minha família aqui não foi legal. Não é legal. Entendeu? Eu fui embora daqui com uma filha recém-nascida, tendo que voltar pro eixo, que todo mundo acha que é lindo, maravilhoso trabalhar aí nos grandes centros, mas é muito mais agressivo do que aqui. A cobrança é muito maior, mas graças a Deus eu tenho um respaldo muito grande fora daqui também. Então, eu vou te falar, minha vitória não é por causa do Operário, caso a gente consiga chegar. A minha vitória vai ser por causa da Portuguesa e pelo sonho sonhado por tantas pessoas de caráter, tantas pessoas trabalhadoras, todas as pessoas que às vezes tiram do seu para ter a condição ali de uma alimentação melhor, de trazer um atleta competitivo. Eu sei que esse pessoal tá trabalhando para dar as condições pra gente, porque diferentemente nós não temos cota, nós não temos um grande patrocinador, temos um Mazinho que está segurando as pontas da melhor maneira possível, e isso tem que ser valorizado. Então eu quero vencer por mim também, lógico. Eu também sou ser humano, sou profissional, tenho os meus anseios, tenho a minha meta, só que eu quero vencer pela minha família, pelos meus atletas e pelas pessoas que estão no dia a dia ali lutando. Sei que também do outro lado também tem muita gente dependente dos outros clubes, mas mesmo nós não sendo favoritos, a gente vai lutar com todas as forças para seguir fazendo história. Acredito que a história já até agora foi muito bem feita, mas para mim é muito pouco sentar nessa história e só contar ela. Eu gosto de conquista. E é gostoso conquistar, e depende de trabalho, depende de muita dedicação, mas também depende de respeito aos adversários. Ó, o Glauber falou do Caio, já vai chover xingamento aqui, porque a torcida do Operário detesta o Caio por razões óbvias de um erro cometido. Mas, Glauber, cara, tá chovendo pergunta aqui pra você e pra mim. Vamos no pique aqui, porque eu tenho que liberar o Glauber, cara, ele tem que almoçar e dar o treino daqui a pouco. Glauber, pra quem que você torce aqui no Mato Grosso do Sul? O Rudy Clay tá perguntando. A Rudy Clay sabe a resposta, eu torço pra Portuguesa. Eu perdi o clube que eu tinha simpatia me perdeu. Aí, ó, tá aí o Rudy Clay. O Rudy Clay tá perguntando pra mim, eu torço pra que final? O Rudy Clay, aqui é a casa de todas as torcidas, mas eu entendo que pro produto MS tá todo mundo torcendo pro Operário Corumbaense, tá? Pro produto, né, pelas torcidas e tal, repetir final, pra mim é indiferente. Dos 4 que ficaram, gosto do trabalho da Portuguesa, do mesmo jeito que gostava do Coxim, tá? Acho que pra mim o Glauber faz mais com menos. Meu gosto de futebol, tá? Não significa que eu acho que a Portuguesa vai ser campeã, mas o meu gosto de futebol é isso. Ô Glauber, e o Salmásio? Te preocupa? Ó, Thiago, Não, a gente precisa... você não vai pipocar nessa. Não, você não vai pipocar nessa. Pô, falou de tudo, não vai falar do Salmásio? Fala do Salmásio, te preocupa pra domingo? Não, pior que não. Pior que não me preocupa, não. Eu acho que talvez alguns outros anos me preocuparia mais, até pelo histórico recente em jogos da Portuguesa. Algumas coisas me chamaram a atenção. Eu tomei um cartão aqui eu nunca tinha tomado um cartão amarelo, Thiago. Eu sou um cara que sou extremamente respeitoso. Tomei um amarelo porque pedi pra substituição segurar, porque era a última parada, e se eu não fizesse as 3 juntas,
eu ficaria com o jogador a menos em campo e eu tomei um amarelo como se eu tivesse cozinhando o jogo, sendo que eu nunca pedi para um jogador meu cair no chão para fazer cera, eu nunca estimulei um antijogo, mesmo ganhando nunca. Eu prefiro tentar manter a posse da bola para o tempo passar, ou mesmo suportar a pressão, que foi as duas coisas que nós fizemos aqui da UANA, do que ficar enrolando em cima de... Então, para mim, tá tranquilo, eu confio, acho que o que eu tenho visto do Salmaz aí, assim como acerta, erra também, não, nada de... eu tenho minha preocupação externa até outras, né? Eu sei e eu vou deixar bem claro, tá? Não é em relação à questão da crônica esportiva, porque eu vi as condições e vi a luta do pessoal para adequar. Mas eu tô sabendo como tentaram impedir o jogo em Sidrolândia, entendeu? E assim, não é que me falaram, eu tenho áudio de gente grande aí, vendo se os laudos estão ok, se o plano de segurança está ok, sendo que na primeira fase ninguém fez isso. E claro que os laudos vão estar ok. Se o jogo vai ser lá é porque tá tudo ok. Então tá perdendo tempo. Tinha que se preocupar em dar condição pro treinador deles trabalharem e dar a melhor condição de campo, inclusive. É o presidente do Operário? Como eu já conversei com... É o presidente do Operário, até porque teve diretor do Operário que foi agredido lá no passado, é isso? Olha, eu vou guardar minha fonte assim como você guardou a sua, mas dessa vez não é áudio, então assim, eu não preciso expor a pessoa, mas é visível o que estavam tentando fazer, entendeu? Sendo que a comissão técnica eu sei que gostaria de jogar em Sidrolândia, porque eles também gostam de um bom futebol. O clube precisa ser tocado em cima da área técnica. Se o treinador não está pedindo para o clube comprar um jacaré e botar no meio do campo e olhar assim, que coisa esdrúxula, um jacaré. Não, ele está pedindo um campo bom para o time dele jogar, porque o time do Operário é muito bom, é técnico, tem muito bons jogadores e com certeza vai ser um jogo muito difícil por ser em Sidrolândia também, porque eles também vão jogar como nós vamos jogar. O que a gente quer, o que todo mundo deveria querer, são melhores condições para todos e não forçar para... Qual que é o problema de jogar em Sidrolândia? É do lado, é perto, o campo é muito bom, não tem uma pessoa que reclama daquele campo. A prefeitura está fazendo o possível para atender as adequações, a Portuguesa está fazendo o possível. Ontem mesmo, o pessoal lá, o Cleiton, Djalma, Júlio, estava em Sidrolândia fazendo as adequações na cabine. Então, assim, eu tô vendo, é isso que eu falo, eu vejo o esforço de uns para fazer um futebol melhor e outros para fazer coisas que não são necessárias, sabe? Vai dar moral para os atletas, vai dar moral para a comissão, vai ver o que a comissão tá precisando, confia, contratou o treinador, vai com ele, escuta ele é um cara experiente, é um cara rodado, é um cara com a melhor campanha. Se ele já falou várias vezes que o campo que tem se jogado não ajuda, por que não vai atrás? A torcida é apaixonada, ela vai em Sidrolândia, como foi lá na primeira fase, como vai no domingo, e a gente quer a torcida. Você acha que eu não gostei de jogar aqui da UANA, com aquele troço lotado? Eu gosto de futebol é assim, eu trabalhei em Vila, eu trabalhei em Clássico com o Goiás com 40 mil, Serra Dourada 40 mil. É esses momentos que eu quero que o meu filho participe, veja a torcida, torça. Hoje a torcida portuguesa é pequena, hoje é. Mas e daqui 10 anos? E daqui 5 anos? A gente precisa começar de algum lugar, sem menosprezar as outras equipes, sem falar que a gente vai tomar o lugar de ninguém. Não, nós somos uma opção que estamos tentando fazer as coisas da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível que a gente acredita é campo bom, condições boas, disputa igual dentro do campo. Vença quem for melhor, quem merecer mais. Se o Operário passar sendo melhor, nós vamos bater palma e torcer pro Operário ano que vem na Copa do Brasil, ou para quem chegar Corumbaense ou Dourados na Copa do Brasil, ou qual dos 4 chegar na Série D. Por quê? Não dá pro nosso futebol ficar como está. E também não dá para colocar a conta só em federação, só em governo público. Os clubes são autônomos, eles precisam buscar condições, eles precisam buscar meios de melhorar o próprio clube para depois melhorar o entorno. Não é o ambiente que vai fazer o clube melhorar, é os clubes que vão melhorar o ambiente, entendeu? A federação, ela é a consequência dos clubes. Pode ter reticências? Pode,
Mas a culpa não é da federação, gente. A culpa é dos clubes. O dia que tiver um clube, quer um exemplo disso, prático? Cuiabá, Mato Grosso, não estava tão diferente da gente se você olhar 10, 15 anos atrás. Só que um clube se organizou, disparou, subiu, teve CT, teve estádio. Ah, mas a arena. Não tem nada a ver a arena. Tem nada a ver. O Cuiabá tem o CT deles, que eu treinei lá em 2018, quando a gente foi jogar a Série B lá, que era pequeno, era funcional, e agora cresceram, vão pro segundo CT. Então, assim, que se for para ser o Operário, que dispare. Se for para ser a Portuguesa, que dispare. Se for para ser o Corumbaense, que dispare. Se for para ser o Dourados, que dispare. Mas alguém tem que chegar numa Série C pra gente pelo menos ter 2 vagas. É triste você chegar na final e só falar, legal, Copa do Brasil. Gente, eu já participei de algumas Copas do Brasil. Com Vila, com Marília. É ótimo, o dinheiro é ótimo, mas não muda o futebol, o dinheiro. O que muda é fazer uma Série D bem feita, é subir, colocar um estado, subir no ranking para que a gente tenha 2, 3 vagas. Pô, você olha o Mato Grosso, é 2 vagas no estadual, mais uma na Copa, e nós aqui, todo mundo tem que lutar por uma vaga para tentar fazer um futebol diferente. Não dá para o Mato Grosso do Sul ficar com uma vaga só na Série D. Não dá. E esse é o tipo de situação que tem que se reunir numa sala, parar de um ficar olhando para o umbigo do outro e falar assim, o que nós vamos fazer para o futebol melhorar? Eu, Glauber, estou fazendo o que eu posso. Fazendo os meus diretores que vieram do terrão entender que isso aqui é um esporte profissional. Eles mudaram muito da concepção deles e estão evoluindo, melhorando, aprendendo. Porque é necessário. Não se faz futebol sem estrutura. Não se faz futebol sem investimento. Não se faz futebol sem clubes fortes. O Operário tem se estruturado muito nos últimos anos, mas precisa de mais. É o time grande do estado. É o time da torcida. É o time que a gente sempre anseia que vai ser ele que vai chegar. Se não for, que seja o Dourados, que é um clube que já está investindo há alguns anos e agora chegou na final. Se não é o Corumbaense, que tem uma torcida maravilhosa, que tem um trabalho bom do Tosta. E se não é, que seja a Portuguesa. Dentro das nossas limitações, você pode ter certeza. A gente vai fazer o melhor possível se chegar nas finais e se for campeão no ano que vem também. Nós precisamos de uma mudança. Não adianta a paixão, o clubismo falar mais alto. Nosso futebol está no estado que também não adianta ficar apontando o dedo só para a federação, só para governo, só para não tem o Morenão, não tem isso, não tem aquilo. Se não tem, se existe um problema, vamos atrás da solução. Não adianta ficar transformando um problema que tem um tamanho em um tamanho 10 vezes maior. Eu acho que é isso. Isso é o que eu tento fazer com as minhas armas, no meu trabalho, que é tentar fazer um bom futebol, que é tentar jogar em campos bons, que é tentar trazer bons jogadores, que é tentar ser competitivo. Se um clube como a Portuguesa, que a história como você já falou no começo da entrevista, pode chegar numa semifinal, e já é uma grande história, um clube nosso também pode chegar numa Série C. Só que tem que ser humilde, tem que ir lá no Maringá, que tem uma estrutura, onde eu tenho um amigo, o gerente lá é meu amigo, meu calouro da faculdade. Poxa, vamos lá ver o que está se fazendo. Vai lá ver na Ferroviária, por que eles subiram. Vai em clubes que subiram. Nós precisamos ter um clube na Série C urgente, mas só que também não adianta subir, bater e voltar. Nós precisamos de referência. Hoje nós temos 4 postulantes à referência. Eu torço para que o título de quem quer que seja, Portuguesa, Operário, Dourados ou Corumbaense, seja o início de uma nova história pro futebol sul-mato-grossense. É difícil? Mas talvez se a gente desacreditar, vai ficar pior. Então assim, clube tem que pagar em dia, clube não pode atrasar, clube tem que dar condição, clube tem que parar de ficar olhando só pro próprio umbigo e entender que o produto, se ele é bom para todos, se ele é ruim para todos. Glauber, te agradeço demais, cara, no feriado, na sua folga aí, eu sei que daqui a pouco você vai dar treino, nos atender. Se teve alguma coisa que você não falou, fique à vontade para falar. Ao contrário de você que acha que não pode ser decidido no domingo, eu por exemplo, acho que vai ser 8-1 para a Portuguesa, 5 do Coruja, que eu tanto defendi, entendeu? O Blanc diz que vai ser 5-0 pro Galo, 3 do Bidic, mas a gente obviamente promove o jogo, 700 ingressos colocados à venda.
que tenhamos um grande espetáculo. A Portuguesa atendeu as nossas orientações enquanto imprensa lá da melhor maneira possível. A gente trouxe também os bastidores da falta de laudo, que é um absurdo, né? Porque o time da casa lá é o Novo Operário. Ninguém achou que o Novo Operário podia chegar até as fases agudas. É um absurdo. Mas que a gente tenha 2 grandes jogos. O microfone está sempre aberto para você, para o pessoal da Portuguesa. E a gente te agradece muito, viu, Glauber? Tem alguma coisa que eu não perguntei, você fica à vontade para falar. Você vai mandar um chupa Operário se a Portuguesa for para a final, Glauber? Não, jamais farei isso. Eu volto a falar o que eu falei naquela primeira oportunidade que você me deu de falar tudo o que aconteceu pela minha ótica e na verdade, eu tenho todas as comprovações daquilo, né? Eu tenho o maior respeito pelo Operário. O Operário eu sou o cara que 70, 80% da minha carreira é fora do Mato Grosso do Sul. E quando eu estou fora, sempre me perguntam o que aconteceu com os times do seu estado, os times da sua cidade. E aí sempre o que aconteceu com o Operário, o que aconteceu com o Comercial. Lembram um pouco do Sene, lembram do Naviraense por causa do jogo contra o Santos. Então, a história do Operário, ele é maior do que todos nós, todos que estão ali, todos que estiveram ali. É construído por essas pessoas também. Eu não tenho necessidade de falar esse tipo de coisa, até porque papai e mamãe me deram algo muito importante, chama-se respeito, caráter e educação. Então, eu não ensino meu filho a fazer isso, eu não faria. Claro que o gostinho especial é pelo sonho de chegar na final, e o Operário é o próximo adversário que vai ser muito difícil, mas não é impossível. Mas a gente quer muito, a gente está trabalhando para isso. Os meninos querem muito, entendem que é possível, mas também respeitam. Então não tem motivo para fazer isso não, Thiago. Eu acho que toda a minha fala anterior, ela gira em torno de nós precisamos de um futebol competitivo no Mato Grosso do Sul, porque nós estamos do lado do Paraná, que, se não me engano, está com 2 ou 3 vagas na Série D. Nós estamos do lado do Mato Grosso, que, se não me engano, são 2 ou 3 vagas na Série D. Nós estamos do lado de Goiás, e aí eu te afirmo, na época que eu trabalhei lá, a federação não tinha diferença nenhuma em relação à federação daqui. A diferença que tinha na época um time na Série A, que era o Atlético Goianiense, e 2 na Série B, que era nós, Vila Nova, nós e o Goiás. Só que hoje tem a Aparecidense na Série C, você tem o Anápolis que está brigando todo ano para subir, chega nas cabeças aí sempre quartas, oitavas, quartas. Só que lá tem campo bom, as distâncias lá são tão ruins contra a gente. Jogar de Goiânia, jogar em Iporá, não tem diferença nenhuma do que sair de Campo Grande para jogar em Costa Rica, ou para jogar em Corumbá. Então, tem um monte de historinha aqui que dificulta por causa disso. Não. Dificulta porque falta gestão, falta profissionalismo. Quando a gente encontrar falta investimento. Lógico que falta investimento. Quem que vai investir num negócio que não é, que o cara vai lá e não paga o salário do treinador, por exemplo? Não vai, porque depois o treinador vai sair vai lá na imprensa e o patrocinador vai achar ruim. É isso. Então, não tenho essa mágoa em relação ao clube. Eu acho que as pessoas poderiam ser o que elas aparentavam ser, né? Mas, como eu te falei, eu vou comemorar muito pela nossa conquista, pelas pessoas que estão ao meu entorno, pela nossa conquista. O Glauber não chegou até aqui sozinho, eu não cheguei até aqui sozinho de maneira nenhuma, tem muita gente junta no pessoal, no profissional, no clube, e é por eles que eu vou comemorar em vez de perder tempo mandando alguém chupar, ou coisa do tipo. Eu sei que no calor tem muita gente, os jogadores mesmo, esse negócio de torceu contra, fez o bolão que falou que a gente não ia passar, faz parte também, mas não é. Eu acho que hoje eu já tenho uma maturidade suficiente para entender que é melhor valorizar quem tá na guerra com a gente do que quem não contribuiu muita coisa na nossa história. Ó, a diretoria da Portuguesa tá te ouvindo aqui, viu? Um abraço pro Cleiton, pro Júlio, pra galera toda aí que tá de campanha ligada, presidente Mazinho, tá? Claro, cara, obrigado mesmo. Ó, o microfone sempre aberto. E tô me perguntando aqui pra quem que eu vou torcer. Eu não tenho time pra torcer na Série A, ô Rudy Clay. Eu sou Lusa, entendeu? 8-1 pra Lusa domingo.
Glauber, bom trabalho. Grande jogo domingo. Obrigado, agradecer o espaço, né? Falou bastante hoje. Pô, cara, você sabe que eu sou meio sistemático em algumas coisas, né? Mas eu sou um cara, na verdade, o Mazinho mesmo fala ser sistemático demais. Porque eu gosto das coisas corretas, gosto das coisas honestas e principalmente eu prefiro falar de campo, e se é para falar de campo, discutir, seria legal se tivesse aqui um bate-papo com o professor lá da Lastra, me coloco à disposição quando quiser organizar isso. Eu acho que você está com um canal de comunicação que tem crescido muito nos últimos anos aí, tem abraçado o futebol. Se não fosse vocês aí, estaríamos muito pior. Acho que tem muita coisa que dá para a gente crescer, até para passar para os torcedores, para os ouvintes, como você falou, questões mais de campo, os porquês das coisas. Eu nunca não que eu vá abrir o cofre do meu playbook, né, as minhas táticas, mas falar o porquê a gente fez as coisas não vai me deixar mais aberto ou menos aberto, né? O jogo, eu acredito muito que ele é treinado. Eu posso falar milhões de coisas. Se eu treinar e não der certo, não vai ser isso que vai mudar. Só que se eu treinar bem, a semana for boa, as ideias virarem hábito, eu acredito muito no poder do hábito. A gente treina para ficar melhor, para acostumar a ser melhor. A Portuguesa é a prova disso. Isso aconteceu na Série B, isso aconteceu na Série A, e agora nós temos 2 guerras pela frente. Só que nós vamos jogo a jogo. Na verdade, eu te falo, eu tenho um jogo contra o Operário, que é domingo. Depois nós temos mais um. E nós vamos com respeito, e nós vamos sabendo que a gente está começando. Mas não é porque a gente está começando que a gente precisa não ter coragem, não ter ambição, não ter sonhos, até porque um dia, há 80 anos atrás, o Operário também começou. Quem sabe daqui a 80 anos a gente vai falar da Portuguesa com uma história rica tanto quanto o Operário, né? Exemplo disso é o Cuiabá. Cuiabá começou no Mato Grosso com outro nome, sendo uma escolinha que foi se profissionalizando. Hoje talvez o verdadeiro maior do Centro-Oeste não é o Vila, não é o Operário, não é o Goiás, não é o Atlético, é o Cuiabá que não cai da Série A há muitos anos e já está aí faturando Copa Verde e indo para Sul-Americanas. Então, é o grande exemplo que a gente tem que ter humildade de seguir. Não só nós, como todos os clubes aqui do estado. Ambição é diferente de falta de planejamento. Você pode ser ambicioso e ter um planejamento para isso. É isso que a gente tem construído junto. Eu, Mazinho, Gilmar, Cleiton, Júlio, Djalma e todos os outros diretores aí, César, Yuri. Eu vou passar horas aqui porque a gente tem muita gente boa lá nos dando a retaguarda. E essa retaguarda ali, ela tem um quê ainda, sabe nós somos aquela comidinha caseira, sabe? Tá todo mundo traz um pedaço de carne, traz um arroz, cada um tá contribuindo da sua maneira e o que a gente fez até aqui é lindo, a gente vai sempre valorizar, mas a gente não quer parar aqui. A gente quer lutar mais um pouco e vamos lutar contra o clube com mais títulos do estado para que a gente, quem sabe, ganhe o nosso primeiro e nos coloque aí em algum lugar e o planejamento siga forte e que a gente consiga fazer história, porque a gente veio para a terra para construir, todos nós. E aí na nossa área eu sei que eles estão muito orgulhosos do esforço. Mandar um abraço para todos aí que estão ouvindo e saber que a gente pode até não passar para o final, mas não vai faltar trabalho, não vai faltar entrega, não vai faltar dedicação e não vai faltar coragem e ambição e principalmente intensidade, que faz parte do meu modelo de jogo. Glauber, cara, espetacular audiência, repercutindo muito, Nielder dizendo que você tá sereno, quer vencer e não se vingar. Tá de desbloqueio o Nielder, hein, Glauber? Combinado nosso aqui no ar. Bom, você vai desbloquear o Guilherme. Combinado, não. Terminou aqui, eu já desbloqueei. O Cristiano Cícero, o Christian Camilo, que é operariano e palmeirense, tá feliz da vida, né? Ele tá dizendo que o prato hoje é sardinhada à portuguesa. Boa, Christian, gostei dessa. Glauber, domingo a gente se vê lá no Estádio Sotero Zarte e que a gente tenha paz
das torcidas, não há rivalidades, são times vizinhos e que tenhamos 2 grandes jogos. Um grande abraço. Um abraço, bom fim de semana aí, boa sequência de programa e boa transmissão aí no domingo e que a sexta-feira santa seja de peixe, que domingo seja outro prato principal. Olha aí, ó, comer um galo, que tal, hein? Aliás, ó, dá pra comer um pão de queijo, você e Nielder depois do jogo domingo, que tal, hein? O pão de queijo de Hidrolândia é bom, é muito bom mesmo, a gente sempre dá, às vezes, quando dá uma parada lá. Não, mas Top. eu a gente, tá tudo certo. Como eu falei, o operário, a passagem pelo operário, ela cria amores e ódios, né? E eu sei, na verdade eu já sabia que o Nielder tem falado desde o ano passado, né? Ele realmente chegou em mim, agradeço as palavras, porque também pode-se falar muita coisa de mim, mas não pode se falar que eu não sou profissional, que eu não sou trabalhador e que eu não sei o que eu estou fazendo. Isso aí, desculpa, mas isso é inquestionável e isso ele nunca fez. E eu acho que eu não dou nem margem para isso. Eu falo o seguinte, se eu parar com o futebol hoje, eu fico tranquilo porque eu dei o meu máximo desde o primeiro dia, desde o meu primeiro estágio, lá no Atlético Paranaense em 2006, onde eu resolvi mudar o sonho de seguir como jogando bola para ser treinador e sim, ver a estrutura do Atlético Paranaense em 2006, que ainda estava sendo construído, mudou a minha vida. E eu decidi que era aquilo que eu queria para mim. E aí, então, desde o primeiro dia eu me dedico, eu busco conhecimento, eu busco me capacitar e eu busco ser o profissional dedicado, trabalhador e mesmo sabendo que a gente falha, a gente não vai acertar sempre. Vou tomar decisões erradas, mas a gente vai ficando mais velho também, Thiago. É difícil porque eu comecei muito novo, né? Você tem noção, eu comecei como auxiliar no Londrina, eu tinha 20 anos, nem barba na cara eu tinha. Faz 12 anos que eu fiz o curso com você, ministrando Cláudio Roberto, professor René Simões não pôde estar aqui, você lembra? Lembro. Esse ano foi o que o Augusto veio, não é? Isso Augusto, não sei se você sabe, o Augusto é meu irmão até hoje, né? A gente é muito amigo. O Augusto é braço direito do Mazuco, tá no Botafogo SAF lá com o Mazuco e aí eu vou dar um spoiler, provavelmente deve estar indo pro Atlético Paranaense junto com o Mazuco. Então, para você ver que há muito tempo que eu tento dar minha contribuição aqui para o futebol local, sabendo do meu lugar, sabendo das minhas limitações, mas é isso aí, Thiago. De vez em quando aparecem essas fotos mesmo, eu tenho muito orgulho desses quase 17 anos de carreira. Te falo que eu adiantei um pouco o que eu tinha de planejamento de ser treinador profissional, mas como Costa Rica e na época comercial apareceram, é uma situação que eu tinha acabado de voltar para Campo Grande, mas não mudaria não. Me calejou muito e acredito que tem coisas que a gente leva tempo e nós vamos crescendo, como também essa passagem na Portuguesa tem me amadurecido muito nessa questão de saber o que cobrar, entender o ambiente, tem coisa que é necessária, tem coisa que dá para deixar um pouco para depois, mas sem deixar o planejamento e o projeto de lado. E é isso que o pessoal tem entendido, eles entendem muito que existe uma doação muito grande, sabe? E isso passa por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos. De vez em quando eu paro e penso o que vai passar na cabeça dos meus filhos, porque eles não têm um time, né? Eles sempre são papai futebol clube. Então minha filha nasceu operariana, virou maquiana e agora é portuguesa doente. Meu moleque, se você vê o tanto que ele torce dia de jogo, é loucura. De até xingar os outros, né? É o dia que a gente libera ele de soltar uns palavrões. Mas é para entender que eles estão sempre no clube, o clube como eu falo, é um clube, hoje a gente nós somos empresa familiar, nós ainda somos empresa familiar, eu sei que com o tempo essa empresa familiar vai crescer, vai começar a ter os mesmos processos de um clube pequeno, de um clube médio, de um clube grande, estrutura, e talvez não seja assim, mas a gente tem curtido muito esse relacionamento entre as pessoas, entre diretores, entre famílias,
Isso tem sido muito legal também, porque não existe aquela diferenciação do, o treinador está no pedestal dele, ele manda, nós obedecemos, vamos atrás. Não, tudo é muito, muito justificado, há um entendimento das limitações de cada um, só que acho que está dando certo, e a gente vai crescer na hora certa, fazer por merecer agora, tentar fazer por merecer, chegar nas finais, fazer 2 bons jogos para que a gente continue divulgando que é possível fazer um futebol de uma maneira um pouco diferente, que a gente cresça e mude porque tá tendo uma dedicação muito, muito grande, física, mental e social de todos nós aqui. Última mesmo, tá? O Nieldo tá lembrando que fez esse curso comigo e depois fez em 19 você ministrando na M Tavares Curso. Mauro Marino, inclusive, fez o mesmo curso. E o Blanc tá pedindo pra você desbloquear ele no WhatsApp. Ah, não, Glauber. Desbloqueia o Blanc também, Glauber. Não desbloqueia só o Nini não, tá bom? Tá, deixa eu explicar. Porque quando eu falei que eu ia embora daqui e não ia voltar mais para trabalhar, eu ia voltar só por questões pessoais, eu falei assim, agora eu vou virar essa página. Foi quase tudo. Mas eu vou, como agora nós estamos, a ideia é não ir embora, porque aí assim, eu até já vi algumas falas suas de falar, quem tá aqui é porque não tem mercado fora. Eu vou te falar que talvez eu vou ser exceção nisso, eu tô aqui porque eu tenho um projeto por trás. Então, nas próximas vezes pode afirmar e eu vou assinar embaixo, o Mazinho vai assinar embaixo, que eu sei que você tem contato com ele, e todos os diretores. Eu voltei num primeiro momento por algo pessoal, só que eu resolvi ficar por ver um horizonte que eu não via há muito tempo, que é dado pelo meu presidente e pelos meus diretores. Então, essa tranquilidade de eu poder trabalhar na minha casa, você não faz ideia como é diferente. Como é bom estar em casa. Como é prazeroso poder deixar meu filho na casa da avó, ou mesmo meu filho poder ir no treino comigo e acompanhar essa vida, ou a minha filha, o meu filho agora começou a vida esportiva dele, né? Já está na equipe de competição do Pelezinho. Eu não posso ficar mais mudando ele de cidade para cidade, porque senão ele não vai ter sequência. Então, os meus filhos começaram a ter o direcionamento deles, sendo campograndense, sendo aqui é uma cidade que sempre falei, o dia que tiver futebol de verdade lá, eu não vou embora. Talvez seja o horizonte de falar assim, vamos começar a ter um futebol de verdade, onde eu vou poder ficar o ano inteiro, mesmo que não tenha competição, auxiliando na base, coordenando base, dando a mão possível, planejando o ano seguinte. O projeto é bom, as pessoas são de confiança e mais do que isso, a gente está entregando resultado, porque sem resultado também, nem na Série B a gente teria continuado. Eu acho que é uma matemática simples, né? A gente apostaram em mim, eu apostei e até agora tem dado tudo certo. Que a gente consiga seguir dessa maneira. Valeu, Glauber, grande abraço, bom trabalho aí, viu? Abraço, vou almoçar e ir pro treino. Até mais. Valeu. Tá aí, Glauber Caldas, técnico da Portuguesa. Vamos pro bloco musical. Já tem Luiz Tosta, técnico do Corumbaense. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.